Estamos falando sobre o final dos anos 50, início dos anos 60. Nos quadrinhos acontecia a reformulação dos super-heróis, a chamada Era de Prata. Na história aconteciam coisas bastante aterradoras. Os anos 60 viveram 1962, o início da crise dos mísseis e, basicamente, o momento em que o mundo chegou mais próximo de uma terceira guerra mundial entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. Felizmente, isso não aconteceu. Aliás, após 62, a gente vê um período de relaxamento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Outras guerras vão acontecer, a mais famosa, a Guerra do Vietnã, mas sempre com o envolvimento de uma das duas superpotências, nunca as duas, porque as duas naturalmente seria a Terceira Guerra Mundial e ninguém queria isso, nem mesmo os americanos, nem mesmo os soviéticos. Bem, essa reformulação dos super-heróis que a gente está discutindo, ela só seria completada nesse início dos anos 60. E não é possível falar dessa época nos quadrinhos sem citar um nome, um cara chamado Stan Lee. Esse cara trabalhou no início da editora Marvel em 39, quando ela começou, mas em 1961 ele era o editor-chefe da editora. E o que aconteceu foi que ele apostou alto nos super-heróis, que já estavam voltando a fazer muito sucesso na DC Comics, só que os super-heróis dele tinham alguma coisa de novo. Basicamente, eles eram mais humanos. O maior exemplo é o Homem-Aranha, que ele criou para ser um adolescente, com todos os problemas que qualquer adolescente tem, e ainda dá duro para se sustentar, e enfrenta tragédias pessoais ao longo de toda a sua vida, desde a perda dos seus pais, depois a perda do seu tio, por negligência própria dele, e além de tudo ele tenta combater o crime na cidade de Nova York. Bem, o que acontecia era que o cidadão americano, agora inseguro por causa do pânico nuclear, por causa do medo de um ataque nuclear que poderia acontecer a qualquer momento, tem uma identificação muito maior com o adolescente inseguro do que com um super-herói super poderoso como o Superman, do que com um milionário vestido de morcego como o Batman. Então, os personagens de Stan Lee, todos eles com questões pessoais mal resolvidas, faziam um sucesso muito grande, porque se identificavam melhor com o público norte-americano. Assim são os Quatro Fantásticos, assim é o Hulk, assim é o Homem de Ferro, assim o Capitão América, que foi resgatado por Stan Lee também, e uma série de outros personagens, os X-Men, que foram criados nessa época, vão fazer sucesso dessa maneira. Os personagens da DC, por sua vez, também vão seguir essa regra e vão começar a se tornar mais complexos, a ter problemas pessoais, simbolizando a vida cotidiana do cidadão norte-americano. Porém, caminhando mais para o final dos anos 60, a gente vê um movimento interno de protesto contra a política norte-americana, de incentivo à guerra, o famoso faça amor, não faça guerra, um movimento hippie, mais famoso no festival de Woodstock, em 1969. É muito interessante notar que os quadrinhos também terão seu reflexo do movimento hippie, os famosos quadrinhos underground, que começaram com o autor Robert Crumb, que basicamente fugiam de tudo aquilo que era pregado inclusive pelo código de ética dos quadrinhos. Os próprios autores vendiam os seus quadrinhos, eles não pertenciam a nenhuma empresa, então não havia como eles serem responsabilizados pelas suas obras. Também é uma época em que o governo americano não vai ter mais tempo para, por exemplo, fiscalizar quadrinhos. Vai ser um momento de crise para o governo americano nos próximos anos. Então, essa indústria de quadrinhos politicamente incorretos, com temas, com um estilo de desenho que foge muito daquilo que era esperado pela mídia norte-americana, começa a fazer um sucesso muito grande. E os anos 70 vão ser um movimento de mudança ainda maior na cultura, na sociedade e na política norte-americana, que nós vamos analisar a seguir. Até lá!